bichas pretas como eu, elas precisavam estar lutando para sobreviver, para pagar suas contas, pra trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, mas eu nunca deixei de militar. Eu trabalhava e ao mesmo tempo eu militava. No intervalo, à noite, no final de semana, sempre fui muito comprometido. Porque eu sempre achei que não adiantava eu resolver o meu problema, né? Eu precisava resolver o problema do coletivo. Eita! Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. A família do meu pai era muito pobre, né? A maioria da família do meu pai, por exemplo, era pescadores. E na família da minha mãe, quem conseguia ascender um pouquinho era porque era professora. Então eu achava fantástico o trabalho de ser professor e tal, mas eu pensava o tempo todo qual a profissão que eu podia ter para me dar uma qualidade de vida e, sobretudo, para me fazer ser uma pessoa respeitada. Porque era o que eu tinha mais medo, assim, de não ser respeitado e de não poder ocupar um espaço positivo na sociedade. Mas essas referências mais positivas que eu vou ter é no campo da educação, porque eram os meus professores que eu comecei a me encantar por eles, esses professores que chegavam na sala de aula e faziam me apaixonar por um livro, por uma música. Quando eu cheguei no ensino médio, eu já estava na militância estudantil e eu ficava impressionado, por exemplo, como não tinha comentaristas negros na televisão. E eu queria ser um comentarista negro. Então eu pensei em fazer economia, jornalismo, porque eu queria falar de coisas importantes, né? As pessoas ainda acham, né, que homens na pedagogia, né, como professor nas séries iniciais, geralmente é pedófilo, né? É pouco aconselhável dar seu filho com 5, 6 anos de idade na mão de um professor masculino. E se for gay, pior, né? É muito mais preconceito. Então acabei fugindo um pouco disso e fui fazer história. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Eu tive algumas namoradas, mas e quando eu comecei a descobrir que eu sentia de verdade atração por meninos, eu já estava com 16, 17 anos de idade e eu tinha muita dúvida assim, de como seria, se seria bacana, sabe? Se eu sofreria ainda muito mais do que eu já estava sofrendo. Então tive muita dificuldade a tomar a iniciativa de ter a minha primeira relação com outro homem. Então eu fui para a luta antirracista, né? Em 94 eu já fazia arte, mas fui para a luta antirracista. E no movimento negro eu cheguei e recebi muita paulada, assim, porque eu fugia do estereótipo do negão. Eu era um menino grande, né, que de uma certa forma despertava todo esse feitiço organizado na cabeça das pessoas do homem negro, mas eu fugia porque eu era um negro gay, né, afeminado. Então, meio que as pessoas diziam: bom, mas aqui não é exatamente o seu lugar, por que que você não vai para o movimento LGBT? E aí eu vou para o movimento LGBT, mas eu percebo também que no movimento LGBT, a maioria das lideranças, ou dos espaços de visibilidade, ou do próprio debate, era muito pautado pela região sul do país e por homens gays brancos, na sua grande parte de classe média. Eu percebo exatamente que sou uma bicha preta quando meu nome é cogitado para a direção nacional de uma dessas redes, num evento nacional, e eu percebo a resistência, o tamanho da resistência. Naquele momento eu era presidente de uma ONG, uma das mais atuantes, mas eu não conseguia ser visto nacionalmente de forma igual com quem estava no Paraná ou no Rio Grande do Sul, que era branco, que tinha uma escolaridade mais avançada que a minha. Então ali eu comecei a enxergar, né, de que tinha um recorte ainda mais dentro dessa luta para mim. Eu enxergava, por exemplo, que eu chegasse numa boate, dificilmente alguém me chamava para dançar, sabe, dançar de par, né? Sempre tinham os preteridos que eram os brancos, né?
Mas, na hora de pensar, por exemplo, o sexo, né, voltava a figura dessa objetificação do corpo preto, né? Então, é meio que sentiam-se tesão por mim, mas não podia segurar na minha mão, né? Ou me beijar, por exemplo, na frente de todo mundo. Você tem hoje muito discurso na rede social, sobretudo, sobre o afroafeto, mas na prática isso é muito pouco praticado, na verdade. Parece redundante, mas é a realidade. As pessoas falam, mas elas não praticam, né? Não estou dizendo de jeito nenhum que sou contra as relações interraciais. É muito difícil, então eu tento buscar mais me relacionar com pessoas que mais se identifiquem com a minha trajetória, com a minha identidade, né, com o meu jeito de ser. Isso é bastante difícil. Nos aplicativos a gente também tem dificuldade, porque está muito fortemente enraizado, né, no imaginário das pessoas, inclusive, o padrão de relação perfeita, né, o tipo de relação, é, a idealização do parceiro ou da parceira é algo também enraizado nessa cultura escravagista. Então, muitas vezes a pessoa preta ela está condicionada naquela relação a cumprir um papel de satisfazer o outro, né? É, ou de servir ao desejo, ao feitiço, ao encantamento, né, do outro. Então é difícil você ser valorizado, enxergado e ser colocado de igual para igual. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor? Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo? Eu acho que hoje muita gente pode ser o que realmente é e colocar sua luz para fora, seu brilho, exercer sua pluralidade, embora a gente também ainda encontre muita violência, muita intolerância e muito desrespeito, muito conservadorismo. O que é que nós estamos vendo na sociedade brasileira e no mundo? O ressurgimento das ideias fascistas é a necessidade de grupos historicamente privilegiados de manterem seus privilégios. É como se setores da sociedade que sempre tiveram 9, e nós, pretos, LGBTs, candomblecistas, sempre tivemos 1. Quando a gente começa a chegar perto dos 5, esse grupo que tinha 9 não quer ter 5. A quantidade de homens gays, por exemplo, que têm os seus corpos encontrados carbonizados, né, é algo que ainda de verdade impede que eu consiga ver todas as cores que seriam possíveis, né? E esse ódio é algo que de verdade estraga muito o nosso bem viver, impossibilita que a gente alcance esse bem viver. Mas eu acho que muita coisa Eu avançou. quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí à procura e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí à procura e pra não chorar, e pra não chorar.